Agora nós vamos ter 10 questões da banca Sebrasp-CESP para fazermos uma revisão a respeito de pronome. Então, a primeira questão do ano de 2025 pediu o seguinte: estaria mantida a correção gramatical do texto caso o pronome os em o cerca, final do terceiro parágrafo, está aí nesse quadrinho roxo, fosse empregado em posição enclítica, da seguinte forma: cerca-os. Então, está de um jeito no texto, eles estão propondo passar para outro, e você tem que avaliar se a correção gramatical é mantida. Para você tentar, pause a sua tela, resolva com o seu conhecimento prévio, e em seguida aperte o play e ouça o comentário. Vai lá. Bom, quando a gente fala de colocação pronominal, nós temos que lembrar que o chamado pronome oblíquo, aquele que não é o sujeito da oração, geralmente ele é um complemento do verbo, ele pode ocupar três posições. Ou ele fica antes do verbo, na frente do verbo, que se chama próclise, o prefixo pró ou pré significa em posição anterior, e eu tenho, por exemplo, que as pessoas se estranharam no encontro de torcidas. O se está antes do verbo estranhar, numa posição de próclise. Mesóclise é quando está no meio. Como assim no meio? A forma verbal é partida e o pronome se encaixa. Encontrar-nos-emos após a aula. Eu peguei o encontraremos, separei e coloquei o nos a intermediário. Ou então, quando o pronome vem depois, ênclise. E a ênclise é quando eu coloco entregaram-nos a chave da escola. Necessariamente a ênclise tem que ter esse hífenzinho ligando aí, né, o pronome ao verbo. Então aí estão as três posições. O que acontece? Na colocação pronominal, a próclise, ela é sempre permitida, ela que soa melhor para nós brasileiros. Mas ela é permitida com duas exceções. Ela só é permitida desde que o pronome não inicie o período. Então, eu tenho como comum a gente ouvir, me deram um livro de presente. Todo mundo fala isso. É normal você ouvir isso aí. Só que está errado, porque aí foi usada uma próclise e a próclise não é permitida se o pronome iniciar o período. Tá? Então tem que ser deram-me um livro de presente. Outra situação é que o pronome também não deve vir depois de uma vírgula. O pronome oblíquo, depois de vírgula, torna-se incorreto. Ela saiu, vírgula, se despedindo com acentos. O motivo é muito simples. Esse se não está começando um período, mas ele está começando uma outra oração. Então, se ele está começando uma outra oração, ele não pode começar. Ok? Então, tem que ser, ela saiu despedindo-se com acentos. Bom, outra coisa, algumas vezes a próclise é obrigatória. Se não tiver nada impedindo, ou seja, começar o período ou a vírgula, a próclise sempre vai estar certa. Agora, algumas vezes ela é obrigatória. E existem palavras, existem termos que atraem os pronomes para antes do verbo. Um deles são as palavras negativas. Então, eu não posso colocar nunca viram-se. Se o nunca é negativo, o nunca puxa o se obrigatoriamente para antes do verbo. O nunca, o não, o nada, o ninguém, o nenhum, o jamais. Qualquer palavra negativa atrai pronome. Outra coisa, os advérbios, não só os de negação, os de tempo, os de modo, os de lugar. Todo advérbio também atrai. Ontem, eu não posso falar ontem deram-lhe, não. Ontem é um advérbio de tempo. E o advérbio puxa o pronome para a próclise, para antes do verbo. Também, diz um ditado que um gambá cheira o outro, né? Que os da mesma laia se atraem. Então, pronome também atrai pronome. Eu não posso colocar você preocupa-se demais. Se você é um pronome de tratamento, esse pronome puxa o si para perto dele. Tá? Outra coisa são os conectivos, as conjunções, aquelas palavrinhas que ligam duas orações. Então, quando eu digo, embora se detestem,
vão trabalhar juntos no projeto, o embora é um coletivo que marca oposição, concessão. Se eu não gosto da pessoa, teoricamente, eu não vou trabalhar com ela. Ao contrário, nesse caso, eu vou. E eu não posso colocar embora detestem-se, embora se detestem. Então, o lugar do pronome é depois do verbo. Ele vem para antes, quando houver uma palavra negativa, um advérbio, um pronome ou uma conjunção. Um detalhe, todo que atrai pronome. Isso é bom você guardar. As pessoas que se esforçam. Eu não posso colocar as pessoas que esforçam-se. Esse que, se você tivesse classificado, ele seria um pronome relativo, retomando pessoas. Como o pronome atrai pronome e o que é um pronome, então essa oração tem que ser assim. Convém que se marque outra data. Olha o que puxando outra vez. Esse que não é um pronome, esse que é uma conjunção. Está ligando a oração que tem um verbo convir com a oração que tem um verbo marcar. Como conjunções atraem pronome, se o que é conjunção ou se o que é pronome, então todo que atrai pronome. Era tudo o de que se precisava no momento. Aí outro que puxando, mesmo que tenha um de. Em que se baseia, por que se detesta, no que se refere, de que se precisa, e assim por diante. Todo que atrai pronome. Bom, dito isso, você deveria ter marcado incorreto essa afirmativa. Porque estava dizendo assim, mas depende de mudanças adaptativas dos seres, expostos às transformações constantes, paulatinas ou abruptas, do ambiente que os cerca. Olha o que. Se tem o que, obrigatoriamente o que atrai pronome. Então, eu não posso colocar que cerca-os mantém a correção gramatical. E o conselho, você deve procurar outras questões de colocação de pronome, porque o pronome é um assunto muito vasto e do que se cobra mais no Sebrasp de pronome está a colocação pronominal. Terminamos assim a nossa primeira questão e em breve, quando você quiser, você veja a segunda. Aquele abraço.